Aleluias, glórias a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Deus que é antes da medicina está aqui essa manhã. Aleluia. Você pode contemplar Ele aí? Graças a Deus. Graças a Deus. A presença do Senhor é notória no nosso meio. A manifestação do Espírito Santo já se deu no nosso meio. Aleluias. E agora Deus vai falar conosco através da tua palavra. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 1. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado és o teu nome. Glorificado és o teu nome, Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Diga comigo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Toma os vossos assentos, adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Eu quero entender que a obra missionária e a obra evangelizadora, elas andam juntas, ou seja, de mão dadas, porque aquele que evangeliza também faz missões. E eu quero entender que a obra missionária ela é uma obra feita no coletivo, tanto quanto a obra evangelizadora do reino. Hoje é um culto dirigido pelo Departamento de Missões. E nós temos essa manhã a responsabilidade de incluir esse grupo de missionários e de evangelizadores que saem pelo mundo proclamando o Evangelho de Deus. Não importando as circunstâncias, não importando com as perseguições, o que nós precisamos entender é que nós precisamos evangelizar e dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus começou. Como foi dito aqui, essa manhã é uma obra inacabada. Não que o Senhor deixou falhas, mas o Senhor deixou a oportunidade que nós temos hoje de também continuar, de dar continuidade àquilo que o Senhor começou a fazer. Foi aproximadamente no ano 86 da era cristã, no período do governo de Domiciano, que houve uma intensa perseguição aos cristãos, tal como havia sido no tempo do governo de Nero. Essas perseguições eram ocasionadas principalmente pela ambição do imperador, o governo de Domiciano, que rogava para si o título de Deus, de Senhor e de Deus. A história diz que Domiciano, ele por se achar Deus, ele começa a edificar algumas estátuas e colocar em algumas cidades que era de sua administração e exigir que os judeus, ou seja, os cristãos da época, pudessem adorar e queimar incenso a essas estátuas. Os cristãos, percebendo isso, eles não adoraram, e devido a um grande sistema de delatores que existia em cada cidade, chegou até o conhecimento de Domiciano que os cristãos não estavam se curvando e não estavam adorando as suas estátuas e nem queimando incenso para ela. Aqui me mostra a exclusividade do cristianismo e a certeza de servir a um único Deus, único e verdadeiro. Mas isso fez com que a ira de Domiciano se tornasse ainda maior, aumentasse ainda mais, e a perseguição contra os cristãos era ainda maior naquele tempo. Os cristãos não se curvavam, os cristãos eram presos, muitos eram degolados, jogados nas masmorras, jogados em areópagos onde leões eram soltos e devorados as suas carnes. Os cristãos não se curvavam por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz que João, nesse tempo, ele é preso. E por ele ser preso, por não negar o nome do Senhor Jesus, como ele mesmo cita aqui no versículo 9,
Domiciano aplica em João a pena de lançar João num caldeirão de azeite quente. Era uma pena que existia na época, os irmãos lembram? Mas o que Domiciano não entendia e não sabia, que o nosso Deus ele é especialista em livrar crentes da fornalha e principalmente de caldeirão fervendo. Lembra de Nabucodonosor? Quando pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e jogou, a Bíblia diz que ele esquentou a fornalha, ou seja, a fornalha já estava aquecida a 700 graus e ele ainda aumenta 7 vezes mais, aumentando o seu nível de temperatura a 4.900 graus. A Bíblia diz que os 3 jovens eram jogados dentro dessa fornalha e saíram dali ilesos, assim como João. O fato é tão notório que aqueles que chegaram nos limites da fornalha para poder jogar os 3 jovens ali dentro foram queimados vivos. Tamanha era a temperatura. A história diz que esse caldeirão foi aquecido da mesma forma. João é lançado ali dentro e sai ileso. Domiciano, não se contentando com isso, ele pega João e joga João na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, a palavra Patmos quer dizer mortal. Era uma ilha que, naquele tempo, eles era uma ilha que servia como um lugar de banimento, ou seja, o lugar onde eles pegavam as pessoas, os bandidos de alta periculosidade e jogavam nessa ilha. É um lugar de banimento do Império Romano. A história diz que alguns defendem que só eram mandados para essa ilha prisioneiros muito perigosos. E João, ele é massacrado, ele é banido da sociedade, amordaçado, chicoteado e jogado nessa ilha. O que Domiciano não entendia é que enquanto ele estava jogando João nessa ilha, ou seja, ele estava ali tranquilo na sua casa, nos seus palácios, e não estava entendendo o que estava acontecendo com João, o que ele não tinha conhecimento é que prova não tem o poder de matar crente. Prova é simplesmente, foi cantado aqui essa manhã, no primeiro culto, foi cantado aqui de novo, foi adorado ao Senhor. Prova é simplesmente um step para nos fazer aproximar ainda mais de Deus. Enquanto ele regozijava, achando que ali ele daria fim à vida de João, talvez no seu palácio, João estava recebendo de Deus as revelações para as igrejas da época. Aleluias. E quando o Domiciano acreditava que ali ele daria fim à igreja, ele não entendia que aquilo ali era simplesmente um começo, ou seja, um retorno para que a obra do Senhor, ou que a igreja de Cristo pudesse crescer ainda mais. Porque foi o ano, quando nós percebemos, quando nós lemos a história da igreja, foi o ano em que a igreja mais cresceu na face da terra, foi o ano de perseguições. Onde imperadores achavam que poderiam acabar com o evangelho, destruir o evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus capacitou homens e mulheres para poder pregar a palavra do Senhor. Nunca vai parar a igreja, irmãos. Pandemia, nada tem a possibilidade de parar a igreja. Crise mundial não pode parar a igreja. A igreja tem um compromisso. A igreja, existe na igreja uma promessa. E quem deu essa promessa para a igreja, ele é fiel para poder cumprir até o fim. Aleluias. Observe que João é lançado nessa ilha. Domiciano achava que poderia parar a igreja. A Bíblia vai dizer que João é arrebatado em espírito, a partir do versículo 10. Fui arrebatado no espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Deus estava falando com João nesse instante. E o que me chama a atenção, quando eu observo a palavra de Deus, é que João percebe que uma voz falava com ele. Mas a Bíblia vai dizer que essa voz que falava com João, a princípio João não vê quem é essa voz. João vê os 7 castiçais de ouro. Porque esses 7 castiçais é uma representação da igreja. Porque é isso que o mundo vê. O mundo, primeiramente, ele vê a igreja. Ele não consegue, porque ainda não foi dado a ele um entendimento, ele não consegue ver Cristo dentro da igreja, mas cabe a nós apresentar Cristo para o mundo, porque Cristo é a cabeça da igreja.
Quando o mundo olha para a igreja, ele não consegue ver Cristo, mas a igreja apresenta a ele Cristo. Então, João, a princípio, ele vê os 7 castiçais. Mas a Bíblia vai dizer que João, ao ver os 7 castiçais, ele continua dizendo que no meio dos 7 castiçais, ele vê um que é semelhante ao Filho do Homem. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, e como se tivesse refinado numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra as 7 estrelas. Aleluias. E na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era resplandecente como o sol. O seu rosto, e na sua força resplandecia. Aleluias. Isso é o nosso Deus. João, quando ele olha para o meio dos castiçais, ele vê. E ele aqui apresenta exatamente na forma que a linguagem que ele estava entendendo, o que ele estava vendo nos 7 castiçais. Dentro dos 7 castiçais. O vestido dos pés à cabeça com a roupa comprida, isso fala do sumo sacerdote, ou seja, do sumo sacerdote, uma autoridade judiciária. Fala de Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso sumo sacerdote. O cinto nos peitos fala do sacerdote dignificado. O cabelo brancos como a lã fala da sua deidade, da sua eternidade, a sua pré-existência. Não existe no mundo outro Deus como o nosso. Aleluia. Os seus olhos como chama de fogo, fala dos olhos que tudo vê, que tudo penetra. Por esse motivo ele diz, eu conheço as tuas obras. Deus nos conhece no nosso íntimo. Podemos enganar quem quer que seja, mas não podemos enganar o nosso Deus. Aleluias. Os seus pés descalços, ou seja, os seus pés como um latão reluzente, fala da sua morte descalço na cruz, onde a serpente fere o seu calcanhar. Mas no reino milenar, ele não vem descalço, ele vem com os pés de juízo. Pés como um latão reluzente. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ela não tem mais poder sobre a nossa vida. A sua voz é de muitas águas. Fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento, dessa palavra pela qual nós pregamos e defendemos. É o nosso evangelho. Aleluias. O seu rosto como o sol fala da sua glória, da sua moral. A espada que sai da sua boca é a espada da vida e da morte. Ele diz, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Isso é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que depois de se revelar a João, ele cai aos seus pés. Porque ninguém pode permanecer em pé diante do nosso Deus. A sua glória é tamanha que ninguém pode permanecer de pé diante dele. Aleluias, aleluias. E quando ele cai aos pés de Jesus, Jesus diz para ele, não temas, João, não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o que vive. Aleluias, eu vivo e fui morto, mas estou aqui, estou para sempre e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, a chave da morte e do inferno estava na mão dele. Porque Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele desce até as profundezas do inferno e toma da mão de Satanás a chave da morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Aleluias. O nosso corpo físico pode até se desfalecer aqui, mas é somente uma passagem para encontrar com Cristo na eternidade. Aleluia, Jesus. Aí ele continua dizendo, escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas há de acontecer. Aleluias. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que depois que Cristo se revelar a João, ou seja, quando ele diz, escreve as coisas que tem visto, está relacionado ao capítulo 1. As coisas que são, está relacionado ao capítulo 2 e ao capítulo 3, e as que hão de acontecer depois dessas, estão relacionadas ao capítulo 4, ao capítulo 22. As coisas que são, estão relacionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que segundo eruditos da Bíblia Sagrada, são classificadas como as 7 dispensações ou 7 tempos. Nós não temos tempo para poder falar dessas 7 dispensações aqui essa manhã, mas eu posso simplesmente classificá-las. Éfeso era chamada uma igreja da era apostólica. Esmirna era chamada a igreja dos mártires, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja da era oficial dos tempos de Constantino, a igreja desviada. Tiatira, a igreja apóstata da Idade Média.
Sardes, a igreja da reforma. Filadélfia, a igreja das missões mundiais e as missões culturais. A igreja atual. Laodiceia, a igreja contemporânea. Aleluias. Eu sinto Deus aqui essa manhã, meu irmão. A minha carne treme na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque foi o próprio Deus que disse a João: João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Isso é o cuidado de Deus para com a sua obra. Aleluias. As 7 igrejas da Ásia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu disse, irmão Giovanni, somente as 7 igrejas? Não. Por que então João escreve para 7 igrejas? Porque Jesus pede a João para escrever para 7 igrejas. Era em torno de 18 igrejas que tinha na época, mas Jesus pede para escrever a essas 7 igrejas, porque eram sedes mundiais, onde o Império Romano operava e algo estava acontecendo nesse lugar. João é preso na ilha de Patmos. Mesmo assim, os irmãos de Éfeso vão ver aqui para frente que Deus fala de forma esplêndida a cada uma dessa igreja. É o cuidado do Senhor com cada igreja, com cada setor, com cada alma, com cada irmão, com cada um que aqui está presente que se prostra diante de Deus. Deus tem um cuidado para com você. Aleluias. Deus tem um cuidado para com o seu povo. Deus tem um cuidado para com a sua igreja. Aleluias. Mas, na verdade, quando nós fazemos a exegese desse texto, as 7 igrejas, ela exige, ou seja, a exegese do texto nos faz a levar a um cerimonial que vale a pena ressaltar nesse dia. Éfeso era uma igreja que, se você fosse lá, você sairia de lá impactado. Era uma igreja que Jesus chega a elogiar a igreja de Éfeso por 9 vezes distintamente. Mas Jesus reprova essa igreja, porque ela havia deixado o primeiro amor. A princípio, esse primeiro amor é o amor vertical do homem para com Deus. Mas não era somente esse primeiro amor que Éfeso havia deixado, também o amor horizontal. Porque só há um meio de você expressar o seu amor para com Deus aqui nessa terra. A própria Bíblia nos diz que não há como adorar o nosso Deus ou amar o nosso Deus, porque nós não o vemos. Mas o que mais nos importa é que nós o sentimos. Mas só podemos manifestar o amor para com Deus quando nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão. Éfeso havia deixado esse primeiro amor, o amor para com os outros. Aleluias. E Jesus foi tão implacável, ou seja, Jesus foi tão taxativo a perca desse primeiro amor, que esse primeiro amor implicaria na perca da salvação de Éfeso. Olha aqui no capítulo 2, quando o próprio Senhor Jesus diz para eles que isso implicaria na sua salvação, porque ele tiraria, ou seja, se eles não se arrependessem, ele tiraria o seu castiçal do meio da igreja. É tempo de arrependimento, meu irmão. É tempo de arrependimento. Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha pastor, porque o pastor na época, Policarpo, que era bispo dessa igreja, foi preso. Uma igreja que o Império Romano, depois da morte, ou seja, depois da prisão de Policarpo e a morte de Policarpo, o Império Romano confiscou todos os bens dos cristãos da época, e os cristãos ficaram sem comida e sem vestimenta, a ponto de Jesus dizer para eles: não se preocupem, eu conheço as tuas obras, nada temas das coisas que hão de padecer. Era uma igreja que estava sem pastor. A história diz que Policarpo, ele foge. Uma criança o vê escondido debaixo de algumas bancas e o entrega para o Império Romano. O Império Romano, os algozes, pega Policarpo e leva até diante do procônsul. E uma pergunta é feita para Policarpo: negue a Jesus. Negue a Jesus. A resposta de Policarpo foi: há 85 anos eu sirvo ao meu Deus. Não é agora que eu vou negar a Ele. Que seja feita a vontade do Senhor. Aleluia. A história diz que Policarpo é levado para ser queimado vivo em praça pública, por causa da palavra de Deus. Quando nós olhamos, irmão, para missões, quando nós olhamos para a nossa vida, como foi pregado aqui de manhã, nos envergonhamos. Eu louvei a Deus pela vida do pastor Valdeni, porque Deus confirmava no meu coração que eu pedia a Ele uma confirmação da palavra.
Quando olhamos por aqueles homens que sofreram, mártires, por causa do Evangelho, nos envergonhamos pela maneira que nós estamos servindo ao nosso Deus. Quando tentaram amarrar Policarpo para poder ser queimado, ele disse: não precisa me amarrar. O mesmo Deus que me sustentou até hoje me sustentará de pé diante dessa fogueira. Não precisa me amarrar, porque daqui eu não vou fugir. A história diz que atearam fogo, só que o fogo não queimava Policarpo. As madeiras queimavam, e ele continuava ali ileso. Um soldado, percebendo isso, pega uma lança, uma espada, e o fere no lado esquerdo do seu peito. A história diz que saiu tanto sangue e a lágrima de Policarpo, quando ele adorava o Senhor, foi tão grande que apagou a fogueira. Aleluias. Aleluias. Essa era a situação da igreja de Esmina. Aleluia, Jesus. Aí Jesus pede a João que fala para a igreja de Pérgamo. Pérgamo estava tolerando a doutrina de Balaão, um materialismo exacerbado. Para essa igreja dos nossos dias, um materialismo exacerbado, pessoas que só têm preocupado com os bens materiais e não têm se preocupado com Jesus. Mas ali também estavam templos de vários deuses. Pérgamo, na época, era o centro do paganismo religioso. Os moradores de Pérgamo, eles misturavam a ciência com a religião e prestavam culto a um deus Esculápio, que era o deus da serpente da medicina. É por isso que hoje você vê que quando se fala em farmácia ou se fala em medicina, tem o símbolo de uma serpente. Várias faculdades de medicina estavam nesse lugar. Era o centro na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo. E os membros da igreja misturavam religião com ciência. Sabe que Deus está falando conosco aqui essa manhã? E por favor, não me entendam mal. É quando você está dentro de um culto, adorando o Senhor, a sua cabeça começa a doer. Ou você começa a sentir algo, ao invés de você vir dobrar os seus joelhos aos pés do Senhor, ao altar de Cristo, e pedir uma oração, você sai, deixa o culto pela metade e vai para um hospital. Assim era a igreja de Pérgamo. Porque você não confia mais que o seu Deus cura, que o seu Deus pode te libertar, que o seu Deus pode te sarar, e que seu Deus pode te levar para morar no céu. Essa era a situação de Pérgamo. Talvez seja a situação minha e sua nessa manhã. De não confiar em Deus. Jesus repreende severamente essa igreja. Aí ele chega à igreja de Tiatira. Tiatira tolerava a doutrina de Jezabel. Jezabel, todos nós conhecemos a história. Era a esposa de Acabe. Se tornou em toda a Bíblia sinônimo de idolatria e de prostituição. Era uma profetisa que estava dirigindo os crentes de Tiatira. Ninguém fazia mais nada sem antes consultar a essa profetisa. Jesus repreende de forma concisa a igreja de Tiatira. Ele chega à igreja de Sardes. Sardes estava vivendo uma falsa aparência. Tens o nome de que vives, mas está morta. Parecia uma coisa, mas não era. Não vivia aquilo que apresentava. Aí Jesus vai à igreja de Filadélfia. Quando ele chega a Filadélfia, ele encontra uma igreja fiel. Uma igreja em avivamento. Talvez a mais fraca de todas essas igrejas que eu estou apresentando aqui essa manhã. Mas como eu creio que o nosso Deus ele não está atrás de ninguém de crente forte, porque a sua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele chega à igreja de Filadélfia e diz para ela: eu conheço as tuas obras, mas diante de ti eu colocarei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assim era a igreja de Filadélfia. Mas a história não para por aí. Filadélfia não foi a última igreja. Chegamos à igreja de Laodiceia.
chegamos à igreja de Laodiceia. Laodiceia naquele tempo é chamado de lar dos milionários. Uma igreja farta, onde as ciências, as técnicas de oftalmologia, Laodiceia produzia ali naquela cidade uma matéria-prima que era o colírio mais forte, ou seja, o colírio que era mandado para todo o mundo da época. Era o centro bancário, financeiro, técnicas de agricultura, de indústria têxtil, eram desenvolvidas nessa cidade. Mas o que me confronta é que Jesus chega à cidade de Laodiceia e ele não está na mesma ordem, mas primeiro ele apresenta a Laodiceia 5 características de Satanás que havia dentro da igreja. Ele vai dizer, como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado porque perdeu a graça de Deus. O favor imerecido. Porque nem eu e você merecíamos estar aqui. Isso é graça. Você não está aqui porque você não tinha nada para poder fazer essa manhã. Isso é graça sobre a sua vida. Miserável porque perdeu a misericórdia, não tinha mais sentimento uns para com os outros. Não sentia a dor do irmão, a necessidade do seu próximo. E era uma igreja rica, abastada. Aí Jesus continua dizendo, é pobre. Porque o que você tem somente o dinheiro. Não tinha presença de Deus. Há muitos que têm colocado o teu poder, ou seja, a tua esperança no dinheiro que ele tem. É a própria Bíblia que nos diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Isso fala de força material, poder aquisitivo. Aleluias. Cega porque havia perdido a visão de Deus. Havia perdido a visão do reino. Exportava uma matéria-prima, o pó frígido, se eu não me engano é isso mesmo, pó frígido. Exportava para todo mundo para a fabricação de colírios, mas era cega. Havia perdido a visão de Deus. Nua, porque promovia escândalos e se envolvia com o sistema mundano. Mas a promessa de Jesus, irmãos, é muito grande para essa igreja. Jesus diz para ele, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro aqui fala da natureza de Deus. Jesus está dizendo, preciso que vocês tenham a minha natureza, a minha essência. Roupas brancas, ou seja, que o sacerdócio voltasse a liderar dentro da igreja. Olhos com colírio, ou seja, volta a ter a visão do reino. Veja o sobrenatural, tenha compaixão uns para com os outros. Tenha discernimento. Dom do Espírito Santo. Era o que precisava nessa igreja. Aí Jesus vai dizer que mesmo sendo uma igreja rica, Laodiceia era uma cidade que não tinha fontes de água. Estava no vale do rio Lico, na geografia da Ásia Menor. E ao lado dessa cidade, é interessante que ao lado dessa cidade, havia 2 cidades importantes da época. Hierápolis e Colossos. Só que Laodiceia, ela não tinha fontes de água para o seu sustento. É por isso que Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Sei que nem és frio e nem quente, e quem deras fosse frio ou quente. Hierápolis produzia águas quentes, águas termais.
Colosso era um grande produtor, ou seja, havia fontes naturais. Quero deixar isso aqui muito bem claro. Havia fontes naturais de água fria, águas refrescantes. A história diz que Laodiceia pega essas duas cidades e canaliza essas duas águas para poder servir de sustento para a cidade. Só que essas cidades ficavam, por estar ao redor de Laodiceia, ficavam meio distantes do centro da cidade. Era em torno de 20 milhas, algo assim desse tipo, alguns quilômetros. E quando canalizaram, ou seja, os arquedutos foram implantados para poder abastecer a cidade de Laodiceia, tanto a água quente quanto a água fria eram colocadas no mesmo arqueduto e chegava até a cidade. Só que quando chegava até a cidade, não chegava mais água quente que pudesse, águas termais que pudessem trazer a cura. Os irmãos mesmos sabem disso, que quando estamos com o corpo muito ruim, tomamos um banho na água quente e sentimos algo melhor. A água não chegava quente, como era em Herápolis. E também não chegava fria, como era em Colossos. Não era uma água que poderia refrescar. Aqui Jesus está apresentando de duas características que precisa ter na igreja. Muitos pregam e usam dessa forma para falar de um crente quente e de um crente frio. Mas a exegese, o contexto desse versículo não nos diz isso. É necessário que tenha dentro dessa igreja, de forma natural, essas duas características. Quente, água medicinais. E fria, água que nos refrigera, que nos dá saúde. Laodiceia não tinha nenhuma das duas águas. A Bíblia vai nos dizer que Laodiceia tinha água morna. E para quem já tomou água morna aqui, sabe o gosto que tem. Quando nós tomamos uma água morna, a vontade nossa, principalmente se misturar no meio dela um tal de sal amargo, a vontade nossa é de jogar isso para fora. Aí Jesus vai dizer a Laodiceia, assim porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois deuses. Quando nós misturamos as fontes, nós perdemos a essência do Evangelho. Quando perdemos a essência do Evangelho, a cruz sai do nosso meio. Quando a cruz sai do nosso meio, a mensagem da cruz não é pregada. Os crentes ficam mornos, porque não tem palavra. Existe igreja para todos os tipos e para todos os gostos, meu irmão. Você não precisa estar aqui se você não tem comunhão com essa igreja. Nós estamos aqui para poder colocar você do lado de fora, não. Estamos aqui de braços abertos para poder te receber. Mas existe igreja para todos os tipos e para todos os gostos na face da terra. Mas entenda que é uma igreja morna. Jesus vai vomitar da sua boca. Não queira fazer parte dessa igreja. Aleluia. Duro esse sermão. Aleluia. Quando a mensagem da cruz não é pregada, os crentes ficam mornos. Quando a mensagem e a cruz de Cristo não é pregada, tudo na igreja fica bom ou melhor, menos a palavra de Deus. Aí o culto já não é mais culto. Aí o culto vira um entretenimento, uma mornidão. Só que a palavra de Deus nos diz que Jesus vai vomitar essa igreja. Chegamos no versículo 19. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Porque ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida, mostra que ele não desiste da igreja, apesar da sua condição, ele o ama. Perceba que antes de Jesus apresentar o seu juízo, ou seja, de vomitar-te-ei da sua boca e vomitar da sua boca, ele demonstra misericórdia. Ele diz, eu repreendo e disciplino. Isso me chama a atenção porque eu entendo que a base da disciplina de Cristo é o amor. Cristo só disciplina aquele a quem ele ama.
É porque Ele te ama que Ele te chama ao arrependimento. É porque Ele te ama que Ele te dá a oportunidade de começar. É porque Ele te ama que Ele está nessa manhã disposto a perdoar qualquer que seja o seu pecado, a sua iniquidade e fazer você voltar de novo para a casa do Pai. É porque Ele te ama. O amor de Cristo é incondicional. É o amor ágape. O nosso português, de certa forma, estávamos comentando isso ontem, eu, mas o pastor, nosso português é pobre para poder nos traduzir o amor. Somente uma palavra é conceituada como amor. Às vezes você nem ama, mas para dizer que gosta ou que sente algo por alguém, você diz que o ama. Mas o amor ágape, que somente o Espírito Santo tem condições de produzir dentro de nós, é esse amor que Jesus prega à igreja de Laodiceia. Ele vai dizer: você acha que de nada tem falta e tenta suprir, superar, preencher o vazio da sua vida com os prazeres desse mundo, que nada tem a nos oferecer. Esse mundo não tem nada para nós. Nada do que você possa estar vivendo lá fora pode superar a presença de Deus aqui dentro da igreja. Nada do que você está vivendo lá fora pode superar a necessidade que você tem de Cristo dentro de você, de o Espírito Santo morando dentro de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. A vontade de continuar, mas eu não posso continuar, o tempo já se foi. Eu preciso dar fim a essa mensagem. Aleluias. O Senhor está batendo a porta essa manhã, porque Ele mesmo diz a Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei contigo, e contigo eu ficarei. Isso fala de comunhão uns para com os outros. E o Senhor está batendo na sua porta essa manhã e te dizendo, através dessa mensagem, através dessa palavra, de que Ele tem amor por você, de que Ele não te excluiu, Ele não virou as costas para você. Pelo contrário, Ele está dizendo: abre a porta que eu entrarei. Aleluias! Abre a porta! Abre a porta que eu entrarei. E isso não quer dizer que Ele não tenha poder para poder entrar sem você abrir. Mas só que Ele não faz isso. Ele espera que você possa abrir a porta e Ele possa entrar e cear com você e ter com você uma comunhão. Aleluias. Ao que vencer. A palavra ao que vencer aqui é uma terminologia militar. Jesus está dizendo que nós somos soldados, estamos engajados numa guerra. É preciso lutar até o fim, permanecer até o fim. Porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas nós precisamos nos revestir das armaduras espirituais para poder prosseguir. Não é fácil. Aleluia, Jesus. Mas Ele está dizendo: ao que vencer, que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Aleluias. E aqui eu quero terminar essa mensagem. Aleluia, Jesus. Eu não posso deixar de falar isso. Jesus está dizendo para alguém aqui essa manhã: é preciso avançar, levante a sua cabeça. Não deixe que as aflições, as armadilhas, os intempéries dessa vida possam te fazer parar. Levante a cabeça, avance, continue, persiste. Deus é contigo. Deus é contigo. Se não é fácil para você, também não é para mim. A promessa que Jesus fez para a Laodiceia é maior do que todas as promessas que tem na igreja. Porque a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez eu e você não faríamos essa promessa. Mas Jesus fez. E essa promessa se estende a mim e a você essa manhã.
Se coloque de pé. Aleluias. O Adriano vai estar adorando o Senhor com um dos seus louvores, com permissão da banda, do grupo de louvor, e nós vamos encerrar com essa banda maravilhosa. Aleluia, Jesus. Eu quero que você possa meditar nessa palavra, possa entender que você tem um valor muito grande para Deus. E Deus está falando, está batendo a porta essa manhã. Jesus está batendo a sua porta essa manhã. Mas está colocando você a responsabilidade de abrir essa porta. Aleluia, Jesus. A responsabilidade de abrir essa porta está nas tuas mãos. Você pode abrir ela agora. As adversidades, as incertezas, os intempéries da vida tem te feito entender que Jesus existe. Abra a porta para Ele essa manhã. Ou esse início de tarde. Abre a porta. Jesus está batendo a porta. Aleluias. Não importa o mal, não importa o bem que você faz. Você precisa de Jesus. Quando tento fazer o bem, aleluia, Jesus, o mal já pratiquei. Quando penso fazer Aleluias. o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o e mesmo mal assim já Deus fiz. te ama. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Meu Deus, comece a orar a Deus. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu Deus. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Isso fala da sua consciência. Reflete a natureza de um pecador. É a sua luta no dia a dia. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, Olha aí. pois me vejo tão fraco. É. Reflete a natureza de um pecador. Meu Deus. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. É, mas aí você tem o escape, você tem a solução. Pecador. Mas quando o sangue desce, Oh, do sangue espelho maravilhoso. Jesus aparece, E ele está aqui dizendo: essa manhã. filho, eu te amo, mesmo assim. E ele diz que te ama essa manhã, aleluia. Mas quando o sangue desce, É o do sangue de espelho Cristo. Jesus aparece, É. dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Aleluia. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Jesus te ama, meu irmão. Aleluia. Levante Não sua há mão para o alto, pecado levante que sua eu mão para não cima. perdoe. Comece a adorar ao Senhor. Talvez tenha alguém do seu lado Pois ainda o meu que não aceitou sangue cobre tudo. o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Apresente Jesus a Ele. Onde abundou o Aleluia. pecado, Diga para Ele que o pecado dele tem solução. superabundou minha graça. Oh, santo, 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 santo. Não há pecado que eu não perdoo. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Aleluia. Pois o meu sangue cobre tudo. É Deus tremendo. Esse é o Deus que você serve. Onde abundou o pecado, Deus santo e eterno, Deus maravilhoso. superabundou minha graça. A graça de Deus está aqui essa manhã e ela quer te encontrar. Te oferece Oh, remande a cantará, todo mundo. basuriando e cantarai. Aleluia. Pois você é a Aleluia, minha Jesus. imagem. Talvez tenha alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo como Senhor da sua Te vida. oferece amor maior
do mundo. Talvez tenha alguém no nosso meio que precisa receber ao Senhor Jesus. Pois você, Talvez tenha alguém na internet que está nos acompanhando essa manhã, que precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Levante a sua mão como um ato de confiança, de que você acredita no Senhor, e que você quer o Senhor para a sua vida. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar orando, já encerrando o nosso trabalho nesta manhã. Quantos estão alegres com Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Sim, minha irmã. Irmãos, parece que uma segunda onda desse Covid, né? Ele parece que está meio mutante. O Brasil está sendo muito atacado, viu? Um dos países que está realmente debaixo desse segundo ataque desse Covid é o Brasil. Vamos estar orando pelo nosso Brasil. Também era seu primo, né? Vamos estar orando. Só Jesus para operar milagres. Mas o nosso Jesus é Deus de milagres, amém? Vamos estar orando. E lembrando os irmãos que terça-feira estaremos aqui em nome de Jesus no nosso estudo bíblico. Sábado nós teremos a oração o dia todo, começando às 6 da manhã até às 7. Os irmãos façam força para estar participando em um dos horários da oração. Domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. E no dia 20 de fevereiro, irmãos, nós teremos um encontro com os casais. Dia 20 de fevereiro teremos encontro com os casais. E no domingo próximo, o nosso culto vai se estender um pouquinho. Os nossos pregadores têm tido dificuldade de terminar no horário. Então nós vamos estender um pouquinho, 15 minutos, né? Nós vamos estender um pouquinho para poder dar tempo para esses obreiros falar a palavra do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta manhã, de termos ouvido a tua gloriosa palavra. Abençoe a cada um dos teus servos, os pedidos de oração. Senhor, o primo da nossa irmã Jaciana, que o Senhor é poderoso para operar um milagre e curar as enfermidades. Abençoa o teu povo, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém.